Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Acelere Sua Pesquisa com IAS. Eu sou a Joyce Dutra, sou doutora especialista em revisões sistemáticas multidisciplinares e hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. O tema de hoje, então, é o que são IAS e como usar as inteligências artificiais no meu artigo científico. Uma definição de inteligência artificial é a capacidade de sistemas computacionais realizarem tarefas que exigem uma inteligência humana, tá? Ela tem a capacidade de compreender, ela compreende o aprendizado de dados anteriores, uma linguagem natural, percepção, raciocínio e resolução de problemas. Nós temos que ela trabalha com probabilidade, ou seja, ela escolhe a palavra mais provável para ser encaixada ali na escrita de um texto, etc. Então, por isso que eu sempre bato na tecla que você não pode, de forma alguma, escrever com a inteligência artificial e no final você não trabalhar o texto, você não personalizar, você não colocar a sua expertise no texto, porque ela simplesmente trabalha com probabilidade. Então, ela vai só organizar o texto para você, tá bom? Ela só vai sumarizar, fazer um resumo para você. E ela tem tido um impacto crescente na pesquisa, principalmente ciências da saúde. Eu falo ciências da saúde porque as revisões sistemáticas, a gente cada vez mais programas estão sendo produzidos aí no mercado para estar acelerando esse processo de revisão sistemática, e geralmente, né, a área médica que produz mais esses artigos, não que a gente não possa usar, tanto que eu sou especialista em revisões sistemáticas multidisciplinares, tá? E ela tem, como eu falei anteriormente, um crescente impacto na pesquisa como um todo, e principalmente em ciências da saúde, tá? Hoje eu vou trabalhar com os tipos de inteligências artificiais, tá? Trazendo para a definição inteligência artificial discriminativa, inteligência artificial gerativa, tá? A gente sempre concentra mais na gerativa, porque é a que a gente utiliza para estar escrevendo textos, utilizando o auxílio da inteligência artificial, tá? Então, a discriminativa, né, trazendo o conceito, ela foca na classificação e previsão dos dados. Por exemplo, é muito utilizada em diagnósticos médicos, está sendo muito utilizado para trabalhar com material, com processos repetitivos mesmo ali, e análise de imagens, dados estruturados. E aqui, para você ter ideia, aqui é um dado de um artigo que eu tirei, inclusive esse conteúdo eu trouxe de um artigo que eu vou colocar na descrição do vídeo. Quem tiver interesse aqui no Instagram, também eu posso entregar inbox esse artigo, bastante interessante. Ele é um artigo da área médica, que diz que 76% dos dispositivos médicos, eles são habilitados para inteligência artificial, aprovados pelo FDA, tá? E são discriminativos. E a IA gerativa, gente, que é o que a gente realmente mais utiliza, que a gente mais trabalha, que a gente mais fala, é a inteligência artificial gerativa. Ela é capaz de criar novos conteúdos, ela é capaz de criar texto, ela é capaz de criar imagem, ela é capaz de criar vídeo, aulas. E um exemplo que nós temos que os chatbots, ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot, vários outros modelos de linguagem natural que nós temos, e a gerativa, tá? E nós também conseguimos fazer geração de hipóteses, design de ensaios clínicos e desenvolvimento de medicamentos também. Você consegue fazer através de insights que você obtém através das inteligências artificiais gerativas, tá? E aqui, aprofundando mais na escrita especificamente, geração de textos, elaboração de resumos, revisões e organização de ideias. A gente usa a inteligência artificial muito para essa finalidade, tá? De organizar textos, de organizar tabelas, sintetizar literatura, que é o tópico seguinte aqui, identificar estudos relevantes, né? E que sugere também algumas referências
lembrando que as referências que ela traz, 70% são erradas, mas a gente utiliza, sim, sempre entregando material para a inteligência artificial, tá? A gente sempre entrega o material, por exemplo, o ChatGPT, e ele sumariza aquele material, ele faz um resumo para a gente. Então, a gente não tem problemas em relação à referência mais, porque é descartado uma vez que a gente entrega material para ela, tá? Correção de estilo e gramática, gente, isso aqui, oh meu Deus, isso aqui foi, como é que eu falo? Foi o samurai, né? Foi o que a gente mais, a melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi essa tal de correção gramatical, tá? Por exemplo, você está escrevendo um texto afobado, com muitas ideias na cabeça, aquele disparate, tô escrevendo, e aí você não se atenta, né, à linguagem. Para você fazer uma correção disso depois, é um inferno. Porque você, às vezes, se você está naquele desespero escrevendo, você não vai parar para verificar e às vezes você não entende mais o que você queria dizer. Então, quando você tem ali do seu lado, trabalhando com você, lado a lado, um chatbox, né, um chat GPT da vida, um DeepSeek do seu ladinho ali, você escreve desinvestado, que eu falo, né, escreve ali bastante, e aí, após cada parágrafo, você pode fazer a correção gramatical desse material, tá? Você consegue fazer isso. E isso é importante salientar que escrever um parágrafo, você monta um prompt, não precisa ser o melhor dos prompts, porque eu vou falar muito disso, né, mais para frente, que a gente trabalha muito com prompts e a complexidade deles vai depender do que você vai querer, do que você vai construir, do que você pretende construir, tá? Por exemplo, você quer mexer na gramática do seu trabalho, ele não requer um prompt tão complexo, né? Não requer um prompt top. Você consegue dizer, eu quero que você me diga o que você entendeu desse trecho, o que você entendeu desse parágrafo. Ele vai te falar, e você, é isso que eu queria dizer realmente. Você mantém, pede ele, por exemplo, né, um prompt genérico que você pode usar. Por que um prompt genérico já funciona nesse caso? Porque o que você queria dizer, o que você queria colocar, você já expressou ali. Você quer que ele só organize de forma mais coerente ali, né? Que torne um texto mais fluido. Então, você vai dizer, aumente a fluidez do texto, né? Traga fluidez para esse texto, corrige em todos os aspectos gramaticais. E, primeiro, sempre você deve pedir que ele corrija, que ele mostre o que entendeu. Você vai falar, por exemplo, o que você entendeu desse parágrafo? E ele vai dizer o que ele entendeu. Se foi o que você quis dizer, então você vai só trazer ali um prompt mais genérico, pedindo ele para organizar de forma mais coerente, corrigindo a gramática e tudo certo. Ele já funciona, um prompt mais genérico nessa ocasião já funciona. Tá? Você pode usar para tradução e adaptação de conteúdo. Gente, isso aqui, tradução e adaptação de conteúdo. Poxa, eu fico até emocionada, tá? Quando você toca nesse assunto aqui de tradução e adaptação. Depois que chegou ali o DeepL, por exemplo, uma inteligência artificial que traduz textos, antigamente tinha só o Google Tradutor, gente, foi assim, uma revolução. Foi uma grande revolução quando você conseguiu traduzir os seus textos. Era um sinal de que você não precisa mais corrigir a gramática, o estilo, mandando seus textos lá para o editor, para uma editora, né? Alguém que faz o serviço de edição de manuscrito, que antigamente isso era muito comum. Antes de a gente enviar um texto para a revista, a gente pegava esse texto e enviava ali para essas empresas que faziam a correção desse texto, correção gramatical, vírgula, tudo. Hoje você tem chat GPT, você tem o DeepSeek, que vai fazer isso tudo para você sem você se preocupar, tá? Se está trazendo um texto ruim ou não. Hoje eu participei de uma banca, foi bem interessante, inclusive, e eu participei da banca e o texto estava impecável, tá? Estava impecável. Por quê? Porque a pessoa, né,
sensacional na escrita? Pode até ser. Mas a chance dos textos hoje chegar na nossa mão com um mínimo de cuidado, chegar na nossa mão ruim, é um descuido, porque hoje nós temos ferramentas para trabalhar toda essa temática, tá? E o inglês, né, que eu estava falando anteriormente da tradução, nós temos tradutores que hoje não trabalham só com aquela tradução pontual que a gente tinha no Google Tradutor, aquela tradução mais ou menos, né, que a gente tinha. Hoje, nós temos uma tradução, só um instante. Hoje, nós temos uma tradução muito melhor, né? O DeepL é uma tradução sensacional. E também a validação de dados. Avalia a coerência dos resultados, identifica tendências em grandes conjuntos de dados. Ou seja, você consegue usar a inteligência artificial para te ajudar a validar ali os seus dados que você encontrou. Claro, tudo, ainda não existe nenhuma inteligência artificial que seja capaz, que seja inteligente o suficiente, que consiga trazer todas as nuances, que consiga trabalhar o seu texto como humano. E que bom isso, né? Senão, para que a gente existiria? Mas a gente consegue trabalhar pontualmente e dar prompts poderosos para estar trabalhando esse dado, validando esse material. Bom? Métricas de avaliação da inteligência artificial. Nos modelos gerativos, nós temos a perplexidade, tá? Que avalia a previsão da próxima palavra. Ou o que eu falei anteriormente, a gente trabalha as inteligências artificiais, né, as IA gerativas, ela trabalha com probabilidade. Então, ela não vai se preocupar se o seu texto está com alto nível de profundidade. Ela vai pegar textos, assim, você vai ver que são textos simplórios que ela cria quando você pede insights ou começar um texto, fazer um rascunho, ela dá aquele texto bem simplório, bem, assim, superficial. E aí, porque ela trabalha ali com a probabilidade. Então, qual que é a probabilidade, qual que é a palavra mais provável que vai estar encaixando ali? Ela vai trabalhar nessa vertente, nessa perspectiva, tá? Ela mede a similaridade semântica com referência humana, tá? Você consegue fazer isso também. Métricas de sobreposição de texto, avalia a qualidade da geração textual. Então, você tem um texto super com a qualidade extrema, tá? Mas é uma qualidade linguística extrema, uma qualidade relacionada à escrita mesmo, tá? Relacionada a desenvolvimento da escrita e não do seu pensamento crítico de fato. Você consegue utilizar ela para publicar mais artigos. De que forma? Você consegue automatizar vários tipos de revisões. Revisões sistemáticas, revisões da literatura exploratória. Mas como revisão da literatura exploratória? Porque, gente, até a revisão da literatura exploratória, ela deve seguir um processo. Você não precisa declarar o processo passo a passo, igual você faz numa revisão sistemática. Mas você precisa buscar artigos em base de dados indexados, você precisa fazer uma leitura desses artigos, você precisa fazer uma extração desse material, dos dados mais importantes, sumarizar esse material para que a inteligência artificial consiga te ajudar também. Porque se você só pedir, ela não vai criar nada, ela vai criar com base no que você entregar. Porque o que ela criar, ela vai usar o material que ela tem como base de dados. E a base de dados dela, você não sabe de onde ela tirou. Então, ela vai inventar referência, ela vai fazer o entende? Então, você perde controle da sua pesquisa quando você não faz todo o processo de pesquisa. Então, independente se é revisão sistemática, revisão bibliográfica, se é um artigo original, para você fazer uma introdução, para você fazer uma discussão, para você fazer qualquer coisa, qualquer escrita, você precisa ter os artigos, você precisa fazer leitura, você precisa sumarizar esse material. Principalmente se você quer a ajuda da inteligência artificial para essa finalidade, tá? E você consegue utilizá-la como assistente na escrita acadêmica, tá? Ela te dá sugestão de redação, estrutura e correções. Gente, no nosso treinamento, a gente faz uma coisa muito, muito, muito legal. A gente roda protocolos. O que é rodar protocolos, né? A pessoa sai ali de uma primeira sessão, que a gente sempre trabalha a primeira sessão como aonde você quer chegar,
onde a gente vai chegar realmente aqui nessa sessão, né? O que você quer com o trabalho? Pergunta de pesquisa, estrutura de todo o artigo, a pessoa já sai com toda a estrutura do artigo pronta, porque a gente roda protocolos já validados, prompts validados, em que no final você consegue um material palpável, um material estruturado. Você sai de lá sabendo qual que é o próximo passo, tá? Então, assim, é fantástico quando você tem ela como a sua aliada, como a sua assistente. Análise de dados avançada, ela identifica padrões em grandes volumes de informações. Isso é muito, muito, muito importante. Quando você tem um volume de artigos muito grande ali na literatura, você quer sumarizar e varrer o máximo de artigos possível ali naquele mar de artigos, né? Quando você quer varrer, você não tem como ler de forma aleatória, você vai puxando eles, não. Por quê? Além de você demorar muito tempo, você vai trazer uma qualidade muito ruim, inferior para a sua pesquisa, tá? Então, você não consegue ter esse controle. Agora, quando você tem o auxílio, por exemplo, de um chat PDF, notebook LM, que é uma inteligência artificial fantástica, ela em relação a nuances, a detalhes do artigo, números, ela é maravilhosa. Você pede ela para buscar um número ali, você consegue um alto nível de nuances, tá? Por que eu falo nuances? Porque o chat PDF, se for trabalhar com chat PDF, por exemplo, você vai perguntar qual que é o objetivo do estudo, ele vai te responder maravilhosamente bem. Chat PDF, chat GPT, se você inserir o arquivo ali, né, anexar o arquivo, ele vai te falar, o chat GPT, sobre o que está falando no artigo, vai te fazer um resumo do artigo, mas se você pergunta detalhes, qual que é o melhor resultado, qual que é o resultado XYZ, eu quero o resultado tal, ela começa a variar. Ela ali vai talvez te entregar um resultado mudando a unidade de medida, ela não vai te entregar, às vezes, a unidade de medida que está no artigo, ela às vezes transforma, que já aconteceu. Ela pega dado errado, ela puxa, às vezes, um dado da discussão em que o autor está pegando o dado dele e comparando com outro autor, então ela traz o dado do autor secundário ali, né, do dado secundário, para trazer como resposta no seu trabalho. E está errado. Se você está buscando um resultado, você quer um resultado daquele artigo. Você quer um resultado primário daquele artigo. Então, ela pode buscar e falar, o melhor resultado foi esse, né? Se confundir, porque, gente, é diferente, tá? Tem muitos artigos que são publicados hoje, até hoje, tá? Que ele, às vezes, em algumas passagens, principalmente porque não é publicado por nativos, a maioria, né? Tem os nativos que publicam, mas o mundo inteiro publica em inglês, né? É língua internacional, a gente sabe disso. Então, se o mundo inteiro publica em inglês, vai ter passagens ali que às vezes vai gerar confusão. E a inteligência artificial, ela vai pegar o que? Ela trabalha com probabilidade. Então, se o texto estiver mal escrito, por exemplo, ela não vai captar os detalhes que você precisa. Por quê? Ela vai trabalhar no 880. Ela não vai pegar ali o dado. Quando eu trabalhei já, né, com revisão sistemática, e quando eu não usava a inteligência artificial para me ajudar, tudo era feito manualmente, né? Os artigos eram lidos na íntegra, todos eles, independente se eram os artigos que eu discutiria no meu trabalho ou não, eu tinha que pegar, extrair as informações no Ctrl+F, né? Eu dava um Ctrl+F ali, puxava a informação e ia colocando. E tinha artigo que era impossível captar. Tinha artigo que não era possível você captar um dado, porque era tão difícil entender o que o autor estava escrevendo, o que ele queria dizer, que se tornava impossível você pegar um dado de um artigo e colocar no seu trabalho. Era impossível, você não conseguia fazer isso. Tá? Então, o que a gente fazia? Ctrl+F e hoje, inteligência artificial. Só que o que a gente faz? Se for uma coisa genérica, um resultado genérico, lacuna de pesquisa, qual o objetivo da pesquisa, coisas assim mais gerais, a gente usa o chat PDF, usa também o chat GPT também para fazer isso, só que eu prefiro o chat PDF, que você tem condições de ver a interface do artigo, tá? Então, isso é muito importante, você ter a possibilidade de ver a interface do artigo. Mas, para você captar nuances, eu indico o Notebook LM, que ele é fantástico. Mas eu posso acreditar no Notebook LM? Não, eu não confio. O que eu faço? Joyce, mas você usa o negócio, você não confia no negócio 100%, o que você arruma? Por que você usa a inteligência artificial? Eu uso
eu capto a informação e vou lá no Ctrl F também, gente. Eu faço isso, tá? Por quê? Porque eu quero uma pesquisa de qualidade. E como que a inteligência artificial acelera meu processo, acelera minha pesquisa? Ela acelera a minha pesquisa porque eu não preciso copiar, colar, eu não preciso caçar onde está no artigo, ela já me manda a informação e eu só verifico se o que a informação que ela me entregou está correta ou não. Então, isso eu já consigo acelerar, assim, mais de 100% ali, só nesse processo. Eu já consigo acelerar muito, muito, muito. Vai, 95% eu acelero. Por quê? Vai ter artigo que é mais complexo, que até quando você faz manual, você não consegue achar essa informação de jeito nenhum. E aí você pede a ajuda da inteligência artificial, ela varia, se confunde, porque o artigo não está dando para entender direito, mas você, com muita boa vontade, vai lá no Ctrl F e encontra essa informação, mas assim, são os mínimos, pouquíssimos artigos que dá esse tipo de problema. A grande maioria, o notebook LM, ele consegue captar essas nuances e você só vai lá e confere o resultado, confere o material, né, o resultado. Ele organiza aqui, ó, em relação à utilização para publicação do artigo. Como que a gente faz isso? Utilizar para publicação. A gente trabalha na automatização, tá? Das revisões, que eu já falei anteriormente, tá? Análise de dados avançados, identifica padrões em grandes volumes de informação, falei isso também, e tradução automática dos artigos, expande o alcance das publicações que eu tinha falado anteriormente do DeepL, que ele veio trazendo, né, uma novidade maravilhosa para a gente, que não somos nativos, né, e que não adianta bastante para quem quer publicar em inglês e não é profissional, né, na língua, não trabalha muito nessa vertente. E, gente, como eu falei anteriormente, a inteligência artificial ela está revolucionando a pesquisa e a publicação acadêmica, tá? É incrível como que está acelerando. Inclusive, eu fui convidada recentemente a participar de um artigo científico, e no qual eu vou ser a primeira autora, que é para falar sobre todas as inteligências artificiais que nós temos acesso e que podem ser utilizadas no processo de pesquisa. Ou seja, a gente vai usar aquele mundo de inteligências artificiais e vai encaixar em cada etapa. Isso já faço belíssimamente bem, né, no meu curso, trabalho com vocês, entrego muito conteúdo de valor, mas agora vai ser mais profundo, porque eu vou listar todas, eu não vou pegar as inteligências artificiais que a gente julga ser mais importante, que é o que a gente faz, mas eu vou listar todas, fazer uma caracterização de todas as ferramentas de inteligência artificial e softwares que podem acelerar o nosso processo de pesquisa. Isso vai ser fenomenal, tá? A gente vai ter grandes mestres, grandes doutores participando desse trabalho, desse projeto, e vai ser grande, vai ser um projeto em parceria com a UFMG, tá? E eu vou dar notícias sobre isso, inclusive estamos montando um curso muito legal lá também, vai ter cursos aqui, inclusive convido vocês já de antemão a participar do evento, escreva seu artigo com IAs, tá? Que vai ser um evento em que eu vou ensinar vocês a escrever um artigo científico em menos de 30 dias usando essas ferramentas, tá? De inteligência artificial. E vocês não precisam se preocupar com plágio de jeito nenhum, tá? Porque aqui é 100% garantido. Esse trabalho é 100% garantido. A gente trabalha com muita confiabilidade, é um trabalho sério, tem muitos pesquisadores envolvidos, então, como eu falei, a inteligência artificial está revolucionando a pesquisa e a publicação acadêmica. Nós conseguimos utilizar estratégias de inteligência artificial para aumentar a produtividade e a qualidade dos artigos, tá, gente? Não é pedir ela para escrever tudo. Gente, eu uso, tá? Eu uso a inteligência artificial para escrever, mas eu uso para ela sumarizar textos para mim, eu uso para ela sintetizar as informações que vão estar listadas nas tabelas de Excel, que a gente faz, que são os fichamentos, né, de artigos que a gente trabalha muito. Então, a gente usa todo esse fichamento, toda essa informação que a gente dá, que tem referência, que tem tudo, nós utilizamos isso para estar trazendo conteúdo para a inteligência artificial criar textos sumarizados, e depois que ela criou esses textos com base no material que a gente entrega, ela vai
A gente vai trabalhando o texto, tá? Com a nossa personalidade, colocando a nossa expertise, colocando mais referências que a gente puxou. Ah, isso aqui tá legal para discutir. Isso aqui ela sumarizou, isso aqui é um texto bacana para discutir. Então, bora discutir o texto. Aí o que a gente faz? Traz mais literatura, os artigos que confirmaram aquela questão, que estão em concordância com aquele autor, artigos que estão em discordância, autores que estão em discordância. Então, a gente vai trabalhando o texto em cima daquele rascunho que a inteligência artificial cria para a gente. Então, nunca mais você tem página em branco. Nunca mais você tem página em branco. Porque ela vai fazer todo o rascunho para você. E você não vai ter problema com isso. Nunca mais, tá? E estão as ferramentas como ChatGPT e modelos gerativos especialísticos facilitam a escrita e análise crítica. Como eu falei. Como análise crítica? Porque ela te dá o gancho. Ela vai lá sumarizar, vai trazer todo aquele conteúdo relacionado à síntese do material que você entregou, e vai organizar ele para você de forma coerente, tá? Aí organiza de forma coerente e você vai bombar esse material, vai trazer mais conteúdo para esse material, bombar conteúdo, tá? E, no entanto, é muito necessário que você entenda as limitações, tá? Para validar esses resultados antes da submissão dos artigos. Por que isso é tão importante? Aí, claro, sempre eu estou falando aqui, declaração do uso de IA. As revistas responsáveis, as grandes revistas que a gente tem hoje, ela pede que seja declarado, então a gente precisa declarar o uso, tá? Mas por que fala sobre entender as limitações? Você tem que entender que ela vai criar um texto superficial para você, ela vai criar um rascunho. Aquele rascunho, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser tratado, ele tem que ser incorporado mais coisa, sua expertise, ele tem que ter coisas ali dentro, sabe? Ele tem como que eu falo? Ele tem que ser um material profundo o suficiente, tá? Ele não pode ser um material superficial, então você não pode simplesmente copiar e colar o que ela gerou, porque vai estar na cara que aquele texto foi gerado por inteligência artificial, e não só por isso. Eu acho que todo mundo aqui, né, para quem eu falo, pelo menos, todo mundo que eu falo, são pesquisadores que querem aumentar a sua produtividade, quer aprender a escrever artigo mais rápido do zero, quer usar a revisão sistemática para não depender de laboratório, né, estudos de sensometria para não depender de laboratório, para poder estar aumentando a sua produção científica, mas que quer trazer para a comunidade científica um material de qualidade, um material com alto nível, né, de alto nível. Então, é por isso que é importante você entender a limitação. Então, se você é um pesquisador de alto impacto, pretende ser de alto impacto, ou é um aspirante a pesquisador, está terminando o curso, quer, assim, publicar um artigo, quer entrar no mestrado, depois fazer um doutorado, então é muito importante que você já entenda que existem limitações nesse tipo de trabalho, e quem está iniciando essa jornada, aí, tá? Quem está iniciando essa jornada com a inteligência artificial, na escrita de artigos científicos, tem que entender que existem, sim, várias limitações. Tá bom? E nós estamos chegando ao fim, tá, desse programa, e eu quero agradecer, tá, vocês pelo interesse mesmo, entender a importância que tem o uso da inteligência artificial, vocês entenderem, aprenderem sobre a inteligência artificial, tá? Tudo que eu passo para vocês aqui, ele tem total fundamento científico. Aqui eu até trouxe, vou colocar no link aqui, vamos ver se ele está abrindo, né? Porque isso, abriu. Tá vendo? Eu trouxe um artigo, vou até traduzir ele aqui para ficar mais fácil. Trouxe um artigo que fala sobre a inteligência artificial na pesquisa reumatológica, tá? E para que serve. Então, esse material que eu trouxe para vocês hoje, ele é baseado nesse artigo, tá? Então, quem tiver interesse, manda mensagem para mim, que eu vou mandar no inbox.
E aqui no YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, inteligência artificial na pesquisa reumatológica, para que serve? Aqui é específico da pesquisa reumatológica, mas ele serve para todas as vertentes, é multidisciplinar esse conteúdo aqui. Então, tudo que eu passo para vocês é revisar, tudo que eu passo para vocês vem da literatura, tá? Vem de autores renomados, de revistas de alto impacto, tá? Porque eu trago o melhor conteúdo para vocês, tá? Do melhor conteúdo. Pessoal, fico por aqui, então. Gostaria de agradecer e convidá-los, tá? Para imersão que vai acontecer a partir do dia 10, tá? Vai ser uma semana maravilhosa, começando no dia 10. Nós vamos trabalhar com... Gente, é maravilhoso, isso é magnífico. Nós vamos usar inteligências artificiais e softwares especializados para construir o nosso artigo em menos de 30 dias. Então, eu vejo vocês, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, o link para vocês estarem se inscrevendo, tá? Estarem se inscrevendo nessa imersão. Vai ser um conteúdo de valor altíssimo, tá? Eu nunca fiz isso na minha vida, um conteúdo tão valioso. Na verdade, eu já dei vários cursos, mas eram cursos. Agora vai ser intenso, gente. Vão ser dias intensos de curso, de um material com muito valor. Então, assim, a mente de vocês vai explodir. O cérebro vai explodir, vocês vão acreditar. Vocês vão, assim, vocês vão acreditar as possibilidades que nós temos com o uso da inteligência artificial. Vocês não têm noção, tá bom? Então, de antemão, já gostaria de agradecer. E, pessoal, vejo vocês em breve, tá? Eu vou montar aqui o cronograma direitinho para a gente dar início às nossas lives de aquecimento também, tá? Para esse evento que vai ser maravilhoso. Eu quero a presença de todos, tá bom? Até mais. Tchau para vocês.